Oi, pessoal, muito boa noite. Estamos iniciando a partir de hoje uma nova etapa nas nossas aulas de parasitologia, que é por meio dessa modalidade virtual. Pretendemos que essas aulas, ao longo de todo esse tempo necessário para que a gente possa se conscientizar do perigo da transmissão do coronavírus, espero que essas aulas sejam bastante proveitosas. O que depender de mim, elas serão bastante proveitosas, porque eu encaminharei a vocês todo o conteúdo, estaria à disposição para esclarecimento de dúvidas e pediria a vocês também que façam as atividades propostas, pois nós temos uma apostila que também está sendo encaminhada a vocês. E nessa apostila constam as atividades para cada um dos parasitas que a gente vai estudar. Então, eu em alguns slides irei fazer algumas intervenções por meio de audição, para que vocês possam esclarecer algumas dúvidas, tá bom? Então, um abraço a vocês e boa apresentação. Os slides anteriores falam sobre alguns temas que nós já conversamos em sala de aula. Então, a gente tem ali inicialmente o que a gente vai estudar de cada parasita, os tipos de parasitas que serão estudados este ano, né? E agora, nesse slide especificamente, colocando o seguinte, que durante esse semestre a gente estará fazendo toda a parte teórica possível dentro do nosso programa estabelecido no nosso planejamento, e a atividade prática ela será feita no segundo semestre. Então nós vamos trabalhar primeiramente com a parte teórica e depois no segundo semestre com a parte teórica e a parte prática, tá bom? Bom, pessoal, passamos agora a estudar efetivamente o parasita de hoje, que é a Entamoeba histolítica. Vocês estão vendo aí a classificação, viram algumas características dos protozoários nos slides anteriores, características essas que vocês já estudaram em zoologia dos invertebrados. Então não é nada desconhecido de vocês, tá bom? Então interessa agora os protozoários que são parasitas e são detectados por meio de exame de fezes. A Entamoeba histolítica é o mais importante desses parasitas. E, embora vocês estejam vendo aí também a existência de outras amebas que podem causar parasitismo, mas de um modo geral, essas outras amebas muitas vezes são consideradas até comensais. Causam parasitismo quando existe alguma deficiência imunitária para a pessoa, tá bom? Dessas outras que vocês estão vendo aí, a Entamoeba coli é a mais importante, mas no nosso caso vai interessar a Entamoeba histolítica. A seguir, vocês vão verificar a existência de uma série de características relacionadas a esse parasita. Vão passar alguns slides e eu volto a explicar para vocês
mais alguns detalhes, tá bom? Então, caminhe mais alguns slides e a gente volta a dar uma explicação geral. Bom, vocês viram que a entameba histolítica tem como habitat o intestino grosso e nesse local ela vai fazer o seu parasitismo. Ela pode muitas vezes ser até assintomática, mas quando ela causa o seu parasitismo, esse parasitismo muitas vezes pode ser bem complicado, porque ela leva a cólicas intestinais, leva a ocorrência de disenteria ou até uma diarreia, que é a fase mais grave, com presença de sangue, porque ocorre hemorragia, febre, calafrios e outras complicações se ela entrar na corrente sanguínea, parasitando órgãos internos, tá bom? A entameba histolítica, como outros protozoários intestinais, apresenta a seguinte característica: quando eles vivem no organismo humano, eles parasitam um determinado local, no nosso caso aqui, o intestino, e nesse local ela tem uma forma. Como ela é uma ameba, ela tem forma de ameba, se desloca por pseudópodos, captura alimento por pseudópodo, como qualquer ameba, né? Mas o nosso organismo, ele está num abrigo, e nesse abrigo existem condições para que ela sobreviva. Porém, para continuar o seu ciclo de vida, como a gente já conversou em umas aulas anteriores de parasitologia, ela necessita sair daquele hospedeiro para poder parasitar outro hospedeiro. Isso efetivamente ocorre por meio de um processo que é o seguinte: a forma que vive no intestino é a forma que a gente chama de forma adulta, recebe o nome de trofozoíta. Quando essa forma adulta ou trofozoíta é eliminada juntamente com as fezes, se ela continuar nessa forma, fora do organismo, ela morre. Então, ela sofre um processo que a gente chama de encistamento, ou seja, ela forma uma membrana bastante rígida e protetora ao redor dela, contém no seu interior orgânulos de matéria orgânica que vão servir de reserva alimentar, e o seu núcleo se reproduz, se divide, no caso da ameba, formando 4 núcleos. Essa forma permanece no ambiente por até 3 meses aproximadamente. E se durante esses 3 meses ela contaminar um alimento, contaminar a água e a pessoa ingerir, então essa estrutura, que é uma estrutura de resistência, que a gente chama de cisto, né? O cisto da entameba histolítica, dentro de um organismo, se ele for ingerido, ele se desencista, ou seja, a membrana é rompida e do seu interior sairá, na verdade, de cada núcleo, uma nova ameba e, portanto, cada ameba dessa vai fazer o seu parasitismo. Os próximos slides vocês vão ver como isso ocorre e com mais informações necessárias para vocês. Bom, pessoal, vocês viram então nesses slides anteriores as características do trofozoito e do cisto. Evidentemente, eu não estou aqui falando os nomes, porque vocês veem os nomes aí nas legendas e são nomes que vocês já conhecem, estruturas que vocês conhecem,
não é verdade? Carioteca, membrana, citoplasma, núcleo, enfim. Então, por isso eu não estou citando. Mas, evidentemente, qualquer dúvida, vocês entrem em contato que a gente vai respondendo, tá bom? Então, essas são as formas do protozoário, quer dizer, então os parasitas, eles têm estratégias para poder não só ficar dentro do organismo, se reproduzindo e utilizando-se de nutrientes, de abrigo e tudo mais do hospedeiro, mas como eles também têm estratégias para poder sair desse hospedeiro. No caso desses protozoários que a gente está estudando, né, eles têm que passar pelo meio, pelo ambiente, para depois atingir outro hospedeiro e nesse outro hospedeiro fazer a mesma coisa, quer dizer, se desenvolver, se reproduzir, se alimentar, sair desse hospedeiro e parasitar outro hospedeiro, tá bom? Então estão aí as duas formas evolutivas, trofozoito e cisto. Nos próximos slides vocês vão ver alguma coisa a respeito da patogenicidade, quer dizer, o que é que esse parasita faz no organismo humano, como ele vive e as formas que ele encontra para poder causar o seu parasitismo, tá bom? Então vamos lá.